mulheres no bar e hoje vamos falar de uma coisa maravilhosa e deliciosa. Eu estou com a Luísa Paulo certo, Storani Piscaro. Exato, Storani Piscaro. Nada italiana, né? 100%. Da Fazenda Bonifácio. O que é a Fazenda Bonifácio? Tem uma história bonita entre a sua mãe, são produtos de laticínio, de leite de cabra, que inclusive, gente, uma maravilha, viu? Eu experimentei um doce de leite de cabra. O que é aquilo? Realmente muito bom. A Fazenda Bonifácio, ela tem uma história muito grande, né? Na verdade, a Fazenda Bonifácio veio, né, de muitos anos, da época de 1800, né? E meu bisavô, na verdade, veio para o Brasil, depois de passar por algumas propriedades. Ele trabalhou na Fazenda Bonifácio e depois de trabalhar bastante, ele comprou a Fazenda Bonifácio. E ele trabalhou e depois comprou. Porque ele veio como colono, né, meu bispo, e depois ele trabalhou muito, tinha uma família grande, e aí ele conseguiu fazer a compra da fazenda. Nossa. Tanto que parte da Fazenda Bonifácio ele doou para o estado, né, para Jundiaí, onde foi feita a escola de Storani. Então ele era uma pessoa de muita visão, ele fez muito, né, teve um crescimento muito grande, mas depois de uma fase da vida dele, ele se dedicou exclusivamente a ajudar as pessoas necessitadas, então fez escola, fez hospital, então era realmente um propósito de vida dele, né, uma história. O seu bispo fez tudo isso, hospital, escola? Porque eu acho que essa cultura italiana, né, que eu acho que a comunidade é uma coisa muito importante para eles. Então ele, depois de construir bastante coisa, gerava muito emprego, porque ele veio para cá como colono também, né? Então com certeza a travessia, quando ele veio, né, no navio, não foi uma coisa fácil, com certeza ele viu muita coisa lá, né? E ele veio para cá, para o Brasil, para ter uma oportunidade, né? E assim, quando ele cresceu, ele depois conseguiu, ele quis ajudar os outros. Então, a escola, né, a escola agrícola, a ETEC, de Storani, é uma das melhores hoje, né, no estado de São Paulo, justamente porque eu acredito que as pessoas que estão lá também entenderam qual era o propósito do BISO. E então assim, tem muita história realmente a fazenda, né? E aí, como a minha mãe chegou até a fazenda? Obviamente que era do meu bisavô, mas enfim, meu bisavô faleceu e ficou por uma parte da família que não era da minha mãe. E a minha mãe começou a criação de cabra há mais de 30 anos, né? Ela tinha a criação em outro lugar e ela teve que sair, que era uma área que ela arrendava, e ela teve que sair. E a prima dela estava vendendo a área que a gente está hoje, na época, quando aconteceu tudo. E aí minha mãe comprou junto com meu pai e literalmente levantaram tudo de novo do zero, né? Do zero? Do zero. Então era uma área nua, né, que a gente fala. Foi até surpresa, porque quando meus pais compraram a terra tinha mato, e aí por acaso teve um fogo, pegou fogo na propriedade, né? Não tinha nada, graças a Deus. Mas aí eles viram que a terra era só pedra. Então foi uma surpresa ainda maior. E enfim, mas nada dificultou, né, a vontade deles de continuarem a atividade. E aí eles construíram tudo do zero de novo. Então assim, é uma história de superação que volta, né? Que foi igual ao meu avô, que construiu tudo do zero. E minha mãe pegou a propriedade, né, a gleba que ela comprou a parte, e construiu tudo do zero junto ao meu pai. Nossa. Então eu falo que assim, alguma parte de herança a gente recebe, né, dos nossos antepassados, e com certeza a minha mãe herdou isso do biso, porque mulher resiliente igual ela não existe. Então é de grande orgulho, assim, eu fico muito feliz, obviamente, ser bisneta dele e estar na propriedade dele, e hoje está até estudando na ETEC, que eu estou fazendo um curso lá. Então realmente assim, tem muita história a fazenda, né? Então acho que é muito legal poder perpetuar tudo isso que o Biso fez, né? Eu fiquei nas proporções diferentes, mas trilhando no caminho, né, do agro, da terra, da comunidade, que eu acho que é extremamente importante. Nossa, muito importante. Mas deixa eu dar uma palavrinha aqui que a gente vai falar agora de provisão. Vamos embora?
Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Gente, a Provisão fica ali na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Então dá um pulinho lá que você vai encontrar óculos maravilhosos, tá bom? Mas me conta, e aí para os leites de cabra, de vaca, essas maravilhas que você tem? Você tem uma lista grande. Tenho, graças a Deus. Justamente por nós termos a produção, possibilita que a gente tenha um leque muito grande de produtos, né? Então, hoje a gente tem um público que procura queijos do dia a dia, mas também querem queijos mais elaborados, mais requintados. Então a gente, por ter esse volume de leite, possibilita que a gente diversifique, né? O queijo de cabra, especificamente, o leite de cabra, eu acho que é uma barreira que a gente tem que quebrar, né? E talvez a quantidade de produtos que a gente tenha seja justamente para mostrar para o público o que é possível fazer com leite de cabra. Então a gente tem os queijos tradicionais, que é queijo meia cura, iogurte, frescal, queijos maturados, que são conhecidos, mas também tem iogurte de leite de cabra, sorvete de leite de cabra. Sorvete? Sorvete de leite de cabra. E o doce de leite de cabra, que é muito raro encontrar. E assim, particularmente eu acho muito saboroso. Muito. Sim, que eu acho que as pessoas não conhecem porque não têm acesso, realmente é um pouco mais difícil de encontrar. Mas todo mundo que prova gosta muito, porque tem outra textura, tem outra questão de paladar, né? E especificamente por conta das pessoas que têm intolerância. Então, sim, muita gente vive um pouco uma restrição por achar que não pode, né? Sendo que na verdade as pessoas não dão a chance de provar o leite de cabra, que provavelmente as pessoas se adaptariam muito melhor e teriam uma questão de digestibilidade melhor ainda. Gente, vamos dar uma olhadinha na fazenda, nesses produtos maravilhosos aí? Que foi, Zazá? Quem vai vir? Mariazinha. O leite de cabra tem aquela coisa, aquele rótulo de que ele é um queijo forte. Apesar que, gente, eu provei, não achei forte não, achei maravilhoso, delicioso. Ela passou no colonial e aquele que você quer temperadinho. Muito bom, aqueles queijos, nossa, você faz assim no pão e faz assim, ó. O colonial ele é bem durinho, então dá para você comer ele de várias formas. Eu achei maravilhoso, não achei forte. Justamente, né? Eu acho que tudo tem um resultado, né? Tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Então, assim, como eu tenho medo de chamar elas de meninas, né? Porque eu fui criada no meio delas e tenho uma relação muito próxima, né? Então, o jeito que a gente cria elas é realmente, não diferenciado, mas é feito com muito zelo, né? E a gente tem atividade como uma atividade séria, né? Então a gente tem o manejo delas, que a gente não deixa os machos juntos, só no momento de época de monta. A gente tem a questão da higiene extremamente forte. E são dois fatores, esses são dois fatores
principais, porque a higiene, querendo ou não, ela vai levar, vai prejudicar ou não a questão do sabor, né? Isso é uma diferença muito grande. Por exemplo, o pessoal do Nordeste tem um gosto um pouco mais forte, mas eles gostam desse tipo de gosto, né? Aqui no Sul, no Sudeste, a gente prefere uma coisa mais delicada. Então, o manejo que a gente faz das meninas, né, a limpeza das baias, a limpeza dos tetos, toda a higienização de ordenha, isso vai interferir exclusivamente no sabor do leite, consequentemente no queijo. Então, isso faz com que o nosso leite, muitas vezes as pessoas provam, nossa, mas é cabra? Eu falo, não é cabra. Eu falei, e as pessoas, mas não está misturado? Eu falo, não, é justamente leite de cabra, na natureza, né, na pureza do produto. Isso faz com que seja um alimento extremamente delicado. Só que a gente tem uma barreira exatamente essa de quebrar esse estigma que leite de cabra é um alimento muito forte, justamente pelas diferenças de manejo e de como cria os animais. Mas assim, graças a Deus eu faço muitas feiras, né, degustação, e muitas vezes eu falo para a pessoa, prova, eu não falo do que é. E a pessoa, quando está acostumada com um alimento derivado de leite de vaca, nem cogita que pode ser cabra. E aí depois eu falo, é cabra. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não gosto de queijo de cabra. Eu falei, pois é, porque você tem um estigma primeiro, você nem sabe o sabor, e a hora que você prova, você já está mais desarmado. E aí quando a pessoa prova, ela realmente vê que não é tudo aquilo que as pessoas falam. Meu Deus, gosto de bode na boca. Gosto de bode. Eu conhecia. Mas é bem comum isso, né? As pessoas falam isso. Então eu sou muito feliz, né, obviamente, por todo o trabalho que minha mãe fez, e eu estou dando continuidade, justamente pela qualidade do produto, né? Eu sei que é um produto de extrema qualidade, de extrema segurança, porque minha mãe, assim, a profissão original da minha mãe era enfermeira, né? Enfermeira? E a minha mãe era chefe de controle hospitalar. Então você pode imaginar como ela é píssica com questão de higiene, né? Sim. Então, a segurança que a gente sempre teve é que ela sempre entregou um produto de qualidade. Então isso é muito bom, porque tem vários fatores, né? As pessoas procuram o queijo, óbvio, como um alimento, complementar a alimentação, mas tem gente também que procura o leite como vamos dizer, um suplemento, porque a pessoa tem alergia ou tem falta de cálcio na questão das pessoas idosas, recém-nascido que não pode amamentar porque a mãe às vezes não tem leite, e o leite de cabra ele é muito similar ao leite materno, é o que mais tem em cabra. Então, como minha mãe poderia entregar um leite se não fosse de ótima qualidade para um recém-nascido, né? E hoje a gente já tem gerações passando. Então a mãe tomava leite de cabra, agora o filho toma leite de cabra e passa. Então é muito legal, porque as gerações vão continuando. E até esses tempos a gente teve um caso de um recém-nascido que nasceu prematuro e teve que ficar no neonatal, e a mãe, por conta desse espaço que a criança ficou, não teve leite. E depois que saiu do hospital, a mãe não queria dar fórmula, graças a Deus, e deu leite de cabra. E aí a criança já tá super bem, tá com 6 quilos, tá tomando leite de cabra, porque é um alimento extremamente rico. Só que não é muito divulgado todas as propriedades e os benefícios que tem. Então as pessoas ainda não acessaram esse poder do leite que tem como um alimento, também como, vamos dizer, um suplemento, né? Vamos achar dessa maneira. Mas é realmente um alimento espetacular. Ele faz muito bem, assim. E eu posso dizer que eu sou prova viva, eu e meus irmãos, nós 3 tivemos problema, né, depois do desmame, e fomos alimentados, né, justamente, minha mãe começou a criar cabra por conta de nós, por causa da intolerância à lactose, e os 3 foram alimentados com leite de cabra, e nossa saúde é muito boa, assim, então é muito difícil ficar doente, e a gente sempre brincou no meio do mato, com os cavalos, com os cabritos, com as vacas, e a gente caía, né, obviamente, porque nós éramos crianças, mas assim, não quebrava osso, porque a estrutura óssea é muito forte. Óbvio que tem a questão da genética, mas também tem a questão do leite, porque o cálcio no leite de cabra é muito forte. Então, a estrutura como um todo se transforma numa armadura, vamos dizer. Então, assim, nunca tive muitos problemas, né, justamente por conta da minha alimentação quando eu era recém-nascida e depois criança, né? Isso faz toda a diferença. Nossa, e como faz diferença, gente? E você tem vaca também? Tenho.
Mas você produz também queijo de vaca, essas coisas? Sim, tudo. A gente tem os dois rebanhos, a gente tem rebanho de vaca e rebanho de cabra. Óbvio que cada um fica separado em cada um do seu ambiente, até porque elas não podem comunicar por questão de zoonose, né? Essas coisas realmente imprescindível que elas sejam separadas. E todo o sistema de ordenha é diferente, porque a vaca tem 4 tetos, a cabra tem 2. Então nem daria para usar o mesmo mecanismo de ordenha, né, que a gente fala. Hoje o nosso sistema é completamente automatizado, então não tem contato humano, né, e contaminação com a área externa, então a gente fala que é um sistema fechado, justamente para minimizar qualquer tipo de contaminação, né. Então a gente tem as vacas, que hoje elas demandam muito mais do que as cabras, e porque a cabra é um animal mais rústico, ele é mais fácil de lidar. A vaca ao contrário, apesar de ela ser muito grande, ter vaca que pesa 900 quilos, elas são muito mais melindrosas, então é muito engraçado. A zoonose delas, assim, elas são muito delicadas. Então hoje a gente tem um rebanho de vaca Jersey, que são aquelas amarelinhas menores, e as holandesas, que são as pretas e brancas. E essas, as pretas e brancas, as duas são de origem europeia. E elas não foram feitas para o ambiente brasileiro, né, que é um país tropical. Então, em decorrência disso também, elas têm um pouco mais de exigência. E, então, o nosso cuidado com as meninas são muito grandes. E, assim, da mesma maneira que eu cuido muito bem das minhas cabras, eu cuido muito bem das minhas vacas. Então, desde quando elas nascem até a fase que elas vão dar leite, né, é um tratamento assim que eu falo, todos têm nome, são meus xodós. O olho dela até brilha, gente. Falando das meninas, né, o olho dela até brilha. Realmente, porque eu tenho um amor muito grande por elas, de verdade, assim, é uma vida, né, que assim, óbvio que eu não cresci, eu cresci no meio delas, mas me formei em outra atividade, depois voltei para casa. Mas é uma paixão que não dá pra explicar. A gente fala, gente, como pode, né? Gostar tanto de um negócio assim, dá tanto trabalho e a gente ir lá todo dia, todo dia. Quanto que vocês produzem? Hoje de cabra a gente tá com 120 litros. Nossa. É pouco ainda. E com vaca a gente tá com 1.200. Então as vacas produzem muito mais, porque uma comparação uma vaca são 8 cabras. Então é bem uma vaca e 8 cabras. Então de produção, né? E também de comida, porque as vacas comem demais, então tem que ter um espaço gigantesco para produzir a comida delas. Dizendo que as cabras, assim, é super pouquinho. Então, comparação, a diferença é muito grande. Mas bacana, parabéns. Obrigada. Quem quiser contratar os seus produtos ou comprar, acha fácil aqui em São Paulo? Sim, a gente faz entrega aqui 2 vezes na semana em São Paulo, segunda e quarta-feira. E esporadicamente, se as pessoas precisam, assim, eu tô com uma urgência, dá para mandar? A gente consegue mandar, mais especificamente segunda e quarta. Contato é o WhatsApp ou o Instagram, é só entrar no Instagram Caprio Capriolese, que vai ter meu link embaixo, que vai dar direto pro meu WhatsApp. A gente faz o atendimento e tenta entregar sempre o mais rápido possível e sempre fresco, né? Então o pessoal às vezes me pede de queijo frescal para a semana e leite também, é sempre frescal do dia anterior e leite do dia. Então, quanto tempo? Um frescal, assim, ele dura 30 dias, né? Na geladeira se você deixar fechado, porque é um alimento muito nobre, né? E muito fresco, o nome entrega. Só que o meu queijo, da diferença, né, que eu falo assim, o meu queijo de mercado, é que meu queijo não azeda, e não solta líquido, não faz aquela baba que os queijos, infelizmente, hoje de mercado têm apresentado, justamente porque é um alimento 100% natural, é literalmente leite, só que tem é leite, e obviamente é o coalho que eu preciso para fazer o queijo. Mas de resto não tem nada. E o leite dura, como ele é fresco, ele dura 3 dias na geladeira. E aí você pode pasteurizar, congelar, que aí vai durar meses no seu freezer, que não tem problema nenhum. Mas uma coisa que eu acho que o diferencial nosso, eu como produtora artesanal, é literalmente a pureza do alimento, né? A gente tenta, por ser também de uma família que sempre preza pela natureza e tudo que é natural, nossos produtos não vão nada de química, nada. Então o shelf life deles não é tão grande como o produto
mercado, justamente porque não é para ser. Eu quero que a pessoa tenha o prazer de comer um alimento puro, que não só vai agradar o paladar, mas vai fazer bem para o corpo. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando isso, e que bom, né? Porque essa é a nossa cultura, né? De entregar a mesma coisa que eu como na minha casa, eu quero que o meu cliente também coma, né? Mas vocês entregam assim, eu quero comprar um queijo de cabra, mais um outro queijo, você compra direto de você? Compra direto. Não está em supermercado? Não, ainda não. A gente está ainda, né, abrindo os mercados, tentando alguns contatos com empórios, restaurantes, a gente já está aqui em São Paulo, mas para compra final ainda não. Então é só me mandar mensagem, pode ser um queijo, 10 queijos, 20 queijos, não interessa. Tem uma taxa de entrega, né, porque eu saio de Jundiaí, ó, mas não é nada absurda. E aí eu entrego na porta de casa, tudo certinho. Maravilha. Parabéns. Obrigada. Adorei saber mais da tua história. Obrigada. Adorei saber muito. Vou começar a indicar você. Muito obrigada, eu agradeço. Quem quiser também ir lá para Jundiaí conhecer, a gente tem a criação das meninas, tem uma loja lá também na propriedade. E aí pode ir lá visitar a gente. Que fica a propriedade? Em Jundiaí, na Eloy Chaves, muito próximo do aeroporto e da ETEC, porque a ETEC é do lado da fazenda, né, na mesma proporção da fazenda. Então vai ver ETEC BV de Storani e já sabe que atrás vai estar a nossa propriedade. Então, dá um pulinho lá, gente, em Jundiaí. A gente vai deixar o endereço aqui, tudo direitinho aqui. Entendeu? Dá um pulinho lá, já faz um passeio. Porque Jundiaí tá cheio de coisa boa, né? É maravilhoso. Eu falo, né, Jundiaí é uma cidade riquíssima em turismo, né? Tem que ser bem divulgado, porque tem muita coisa. Tem bastante coisa legal. Luísa, obrigada de Obrigada, coração. E parabéns, os produtos são muito bons. Obrigada. E eu vou ficando por aqui, gente. Me segue aí no Instagram, Suzy Aires. Girando com Suzy Aires também no Instagram e meu canal do YouTube, Suzy Aires Oficial. E não deixa de ver a TV Relacionamento, que sempre tá com uma coisinha boa pra você, tá bom? Beijo! E vamos de beijo de casa.